Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar agora o programa de educação continuada dentro da odontologia, chamada Pílulas de Conhecimento. A gente vai começar a trabalhar algumas temáticas que são pertinentes e que vocês colocaram como questões importantes, né, na enquete que a gente fez. E a gente vai começar hoje com a temática anestésico. A doutora Bruna Wassner, né, que vai ministrar a aula aí para a gente, e ela foi construída já justamente em base das perguntas que foram mandadas por vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, assim, surgiu essa ideia, né, Cris, a gente fazer desse formato, porque a gente sabe da dificuldade, né, que todo mundo tem os seus horários, alguns trabalham de manhã, outros trabalham de tarde, então acaba sendo difícil a gente conseguir juntar todo mundo no mesmo horário para poder assistir uma aula ao vivo. Então, é uma ideia ali, uma tentativa para a gente ver se dá certo, se o pessoal gosta, para daí a gente poder seguir nesse formato, né? E aí ajustando e melhorando e conseguir daí dessa forma atingir mais pessoas, né? Mais profissionais. Então, como a Cris comentou, a gente vai falar um pouco sobre os anestésicos locais, mas uma abordagem assim mais prática mesmo, para a gente falar do que tem disponível para nós aí na rede, e de que forma que a gente pode otimizar o uso desses fármacos que estão disponíveis aí no nosso município. Então, vou colocar aqui a aula. Tá certinho? Tá. Só não vai abrir, mas não tem problema. Tá grandinho, mas não tem problema. Tá, então, vamos lá, Cris. Então, apareceu algumas pessoas que a gente encontra, mas enfim, a ideia da gente trabalhar com anestésicos locais é que eu vou ser aluna que não sabe nada, ok? Então, a gente vai começar conversando um pouquinho sobre dúvidas mais comuns, que a gente viu que tinha bastante dúvida em relação a alguns públicos-alvos mais específicos, né? E até a questão de interação medicamentosa na parte da saúde mental, acho que foi isso que apareceu, não me lembro se foi. Tinha vários temas lá, né? Então eu trouxe alguma coisa ali para não ficar também uma aula muito extensa, e daí conforme for surgindo aí depois as dúvidas, a gente vai melhorando, vai aumentando, vai focando bem nas dúvidas do pessoal. Então, eu vou ficar conversando com a Cris aqui, mas a Cris está representando o todo, né? A galera toda aí que está assistindo de casa. Então, eu gosto muito de trabalhar com aulas temáticas, porque eu acho que não é nenhuma questão estética, assim, da aula ou de interesse, mas é porque eu acho que ela gera, assim, várias analogias e várias metáforas que fazem com que a gente grave melhor os conceitos. Então, essa aula de hoje eu escolhi como tema o universo do Harry Potter, que eu sou super fã. Você gosta do Harry Potter? Eu assisti os filmes, tudo. Eu li os livros, eu sou mais velha. Então você vai estar entendendo aí do que eu vou estar falando. Então, para colocar na capa aí da nossa aula, eu escolhi essa imagem do livro, que é o livro Monstruoso dos Monstros. Tá? E por que isso tem relação com o anestésico local? Porque quando a gente, né, lá na história do Harry Potter, enfim, o professor colocou na lista de materiais esse livro. E isso causou maior confusão, porque era um livro que atacava os alunos quando eles tentavam pegar. Então, imagina você, Cris, vai comprar o material escolar do teu filho, meu nome é Vitor, do Vitor, e aí você chega lá na livraria, né, na papelaria, e aí tem um livro que morde o ser humano quando ele encosta, né? Então, isso gera um transtorno muito grande, né? Tanto no vendedor, na loja, enfim, você, no teu filho. E aí, no livro, né, no filme, enfim, isso acontece. E eles têm que amarrar o livro para impedir que ele morda os alunos. E aí, quando eles chegam na aula, o professor explica que era só ter feito um carinho ali na capa do livro, que ele ia ficar bonzinho, não ia mais morder ninguém. E o que isso tem a ver com anestésico local? Que quando a gente não sabe manejar ele, né, não tem segurança, ou não sabe exatamente como trabalhar, ele pode morder a gente, né? Então, ele vai estar dominando a nossa atuação através do medo. E quando a gente sabe como que nós vamos atuar, de que forma segura, né, e para que serve cada um, e como que a gente vai tirar aí o melhor proveito deles, aí a gente que está dominando o produto, né, o fármaco. Então, a gente aprende ali a fazer carinho,
no livro para que ele se abra de uma forma amigável. Da mesma forma, o anestésico, a gente conhecendo, né, o funcionamento, a gente consegue ter essa mesma situação, tá? Então, quais são os principais pontos que eu vou falar um pouquinho hoje nessa conversa? Então, quais são os anestésicos que a gente tem disponível para as unidades básicas e também para o centro de especialidade, enfim, para todo mundo? Falar um pouquinho sobre vasoconstritor, sobre os recipientes de cada fórmula, um pouquinho sobre contraindicações, indicações de uso e algumas dicas, assim, algumas coisas bem práticas, tá? Então, o objetivo não é ficar falando de fórmula, de reação química, desse tipo de coisa, tá? Porque isso aí acho que não é tanto do nosso interesse atual, assim. Então, aqui, nessa aba, eu trouxe, né, para a gente conversar sobre quais são os anestésicos que a gente tem disponível nas unidades básicas. Porque, assim, o pessoal, tem muita gente que tem dúvida com isso, Cris. Inclusive, ontem, até, teve uma auxiliar que falou assim, nossa, esse anestésico que você tem aqui e tal, porque a gente não tem lá, né? Eu falei, tem. Ela falando, não tem. Eu falei, tem sim, é só pedir que tem. E aí, agora, Cris, vamos lá, gravando. Tem ou não tem? Qual deles? Tudo. A articaína vai só pro céu. Então, peraí. Não, achei que ia para todo Não, mundo. a articaína vai pro céu porque ele priorizou para buco, né? Porque daí ele faz um outro tipo é outra fórmula, né? E ela faz uma anestesia mais prolongada, então ela acaba foi só pro céu mesmo para cirurgias de pele, enfim. Mas a articaína não. A articaína realmente ela só vai pro céu. Entendi. Mas nada impede, se alguém for operar alguma coisa, explicar direitinho, manda e-mail pra gente e diz por que vai usar articaína, né? Tem gente que faz terceiro molar por conta, né? Porque gosta e porque tem expertise ou faz alguma coisa na unidade de saúde. Daí só manda um e-mail pra gente dizendo por que precisa da articaína, daí é de nada lugar. Tá bom? Porque eu lembro que quando eu estava lá na UBS da faxina, eu conseguia solicitar para mim lá. Então, talvez a gente pode pensar nessa ideia. Mas então a gente tem, tá? A lidocaína, 2%, com adrenalina 1 para 100 mil. Nós temos a mepivacaína, 2%, com adrenalina 1 para 100 mil. A mepivacaína, 3%, que não tem vasoconstritor. E a pilocaína, 3%, com feliprecina. Essas, né, todas a gente consegue na UBS, certo? E aí, então, a articaína, 4%, com adrenalina 1 para 100 mil, que, né, fica, então, restrita ao centro de especialidade. Porém, se você, lá no UBS, acha que você teria uso para ela, teria necessidade, então a gente pode ver essa questão de algumas exceções. Existe um outro anestésico, tá, que foi lançado agora recentemente, que é a articaína, com adrenalina 1 para 200 mil. Mas essa a gente ainda não possui, né, Cris? Essa articaína, que ela é um pouco com uma adrenalina um pouquinho menos concentrada, né, mais diluída, ela é um anestésico que veio para entrar no mesmo nicho, vamos dizer, da lidocaína com adrenalina. Então, ela entra mais ou menos nessa mesma faixa, com os benefícios da articaína de ter uma difusão melhor e também com a possibilidade de usar na população pediátrica. Então, essa de 1 para 200 mil, ela tá com indicação pediátrica também. Meu Deus, eu acabei de saber, é nosso sonho fazer. É bem legal mesmo, porque daí a gente... Mais abaixo de 4 anos? Eu tenho que ver, eu acho que sim, até a representante foi lá conversar comigo esses dias da DFL e ela falou, agora eu não tô lembrada, mas vou ficar devendo essa informação. Porque eu acho que a articaína, gente, ela é contraindicada para crianças menores de 4 anos, tá, gente? Então... se eu não me engano, essa nova formulação, daí ela tem indicação mais pediátrica daí. Vamos saber. Depois eu mando para vocês lá certinho. Então, assim, falando sobre vasoconstritor, tá? Então, a gente tem a opção, né, de ter, junto com o sal anestésico, um vasoconstritor adrenérgico, que vai atuar lá nas fibras né, da alfa e beta. E a gente tem a possibilidade de ter um vasoconstritor que não é adrenérgico, que no nosso caso ali seria a prilocaína, que é o sal, e a feliprecina, que seria o vasoconstritor, tá?
Então, a filipressina, ela é um análogo sintético da vasopressina. Então, ela não é um medicamento que atua nos receptores lá da adrenalina, do mesmo da adrenalina. E a gente tem a possibilidade de não ter vasoconstritor, né? Então, aqui eu coloquei nessa imagem o jogo de xadrez lá do Harry Potter e as pedras aqui, né, brancas e negras se encarando. Porque às vezes a gente fica pensando que o vasoconstritor ele pode ser um vilão, mas na verdade não, tá? O vasoconstritor ele tem assim, uma função muito importante no fármaco. Por quê? Qual que é o objetivo dele, tá? O vasoconstritor, ele vai diminuir ali o fluxo sanguíneo da região, fazendo com que a gente tenha um menos sangramento operatório, mas, principalmente, ele vai diminuir a velocidade de absorção, tá? Porque quando a gente toma um remédio, né, vamos dizer, tomar um paracetamol, dor de cabeça, tomar um paracetamol, a gente precisa que esse medicamento seja absorvido para começar lá a metabolização dele, para daí a gente ter um efeito. E no anestésico é o contrário, a gente não quer que tenha absorção, porque se a gente tem absorção, a gente começa a ter degradação e perda de efeito. Então, quanto mais tempo demorar dele absorver, é melhor, pensando em durabilidade. Então, por isso que a mepivacaína dura menos a anestesia dela do que as outras, né? A mepivacaína sem vaso. Sem vaso, sim, exatamente. E assim, além da gente ter essa questão de durabilidade, né, de saber que usando um vasoconstritor ele vai ter durabilidade maior, a gente pensa que reduzindo a absorção a gente reduz a toxicidade, porque a quantidade de sal anestésico que está entrando ali realmente no vaso sanguíneo, no tecido que está reagindo, ela é menor, ela é um fluxo mais lento. Então, a gente tem uma chance de ter uma toxicidade sistêmica por absorção um pouco menor. Então, isso é muito importante pensando em efeito adverso aí que pode acontecer. Então, é muito menos arriscado usar um anestésico com vasoconstritor do que sem vasoconstritor. Uma população normal, né? Sim, aham. E aí, assim, a gente, em relação à diferença ali, né, do adrenérgico para o não adrenérgico, eu vou abordar um pouquinho mais para frente ali, quando a gente for falar um a um, tá? Então, aqui eu trouxe, tá, a marca realmente, porque esses são os anestésicos que nós temos na rede. Então, eu trouxe a marca porque muda um pouco o recipiente, alguns detalhes de dependendo da marca. Então, como a gente está com essa marca atualmente, então trouxe para a gente ver a bula de cada um, né, para destrinchar um pouquinho aí cada anestésico. Então, o primeiro que eu trouxe é a alfacaine, tá? Que é a lidocaína com epinefrina. Lembrando, né, que a epinefrina e a adrenalina é a mesma coisa, só uma nomenclatura diferente. Então, aqui a gente vê, né, que aqui onde está a bolinha laranja ali. Então, a gente tem cada ml da solução injetável da alfacaine contém cloridrato de lidocaína, que é o sal anestésico, a epinefrina, que é o vasoconstritor, e os excipientes. Tá? O que é o excipiente? Excipiente é tudo que não é um medicamento que vai ter não vai ser um princípio ativo, vamos dizer assim, né? Então, aqui na alfacaine, a gente tem bisulfito de sódio, cloreto de sódio e água para injeção. Água para injeção, cloreto de sódio, que é soro fisiológico, elas são diluentes, tá? Porque o sal, ele é uma formulação, é um pó, granulado, né? Granulado. Então, precisa ter um líquido para diluir, para dissolver. Ele é cloridrato porque ele é adicionado esse cloreto para poder tornar ele mais solúvel e ele não precipitar no fundo do frasco, tá? E quando a gente tem anestésico que tem a vasoconstritor, a base de adrenalina e epinefrina, ele requer um bisulfito, um sulfito, que seria um conservante ali, que vai impedir a oxidação do anestésico, tá? Então, ele serve para conservar. É um conservante, né? Isso, um conservante, tá?
Aí a gente lembra daquela situação de paciente alérgico aos sulfitos, bisulfitos, que aí a gente tem uma contraindicação de uso do anestésico, porque pode né, apresentar uma reação alérgica, enfim. Não é uma situação muito comum, assim, a alergia aos sulfitos. Normalmente a gente sabe, assim, porque esse tipo de conservante ele é usado muito na indústria alimentícia para conservação, por exemplo, de frutos do mar e também de vinho. Uhum. Então, a pessoa vai, né, saber que ela tem, né, realmente uma reação a esse composto. E aí, nesses casos, a gente não pode usar, então, que tenha base de sulfito, a gente vai ter que optar por outro. Então, todos os que tiverem um vasoconstritor adrenérgico, epinefrina ou noradrenalina, que seria a outra opção, né? Ele vai ter o bisulfito. Então, tem que ter esse cuidado se a pessoa é alérgica a sulfito. Isso, daí a gente, né, vai utilizar uma outra anestésico, tá? Aqui a gente tem a nossa outra opção, que é o mepiadre, que é a mepivacaína com epinefrina. Aqui a gente tem, né, a mesma coisa ali, ó, excipientes, né? Então a gente tem cloridato de mepivacaína, que é o sal associado ao cloreto, a epinefrina, que é o vasoconstritor, e o excipiente, a gente tem o cloreto de sódio, água de injeção para diluente, e o metabisulfito de novo lá, e o EDTA de sódico. O metabisulfito aqui, ele é um pouquinho diferente, né? Que é bisulfito de sódio, metabisulfito de potássio, mas o objetivo dele é o mesmo, atuar como conservante. E vai fazer a mesma reação alérgica. A mesma reação, tá. A gente tem esse MEPISV, que é a mepivacaína sem vasoconstritor, que é a mepivacaína 3%. Tá? Então, aqui a gente tem o recipiente dela, olha como é diferente. Então, ele vai ter a mepivacaína, cloridato de mepivacaína, e vai ter somente diluente de soro fisiológico e água para injeção. Então, seria uma possibilidade para usar no paciente com uma alergia ao sulfito, tá? Aí, a gente tem aqui o Prilonest, que é a prilocaína com felipressina, que a gente tem como recipiente. Então, lembrando que a felipressina, ela não é adrenérgica, então ela não vai ter bisulfito, tá? Na composição, pelo menos nessa aqui, né, dessa marca não tem. Aí a gente tem o metilparabeno no lugar, tá? O metilparabeno, ele é ele tem uma ação antibacteriana, assim, então ele vai atuar mais nessa contaminação, enfim. Tá? Então, aqui também seria uma opção, pensando no paciente, né, que seja alérgico a sulfito. Que eu ainda acho mais interessante do que usar uma MEP sem vaso, pensando em segurança, assim, né? Para ter todos aqueles efeitos que você trouxe. Pelo risco de ter uma toxicidade sistêmica sem vasoconstritor, tá? Aí eu coloquei aqui esse borrão de tinta azul ali, só para eu lembrar de falar que a felipressina, ela vai atuar mais no sistema venoso, não arterial. Então, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir ali ela vai assim, o fluxo ali, ela vai fazer com que esse anestésico fique mais tempo ali no interstício, tá? Para que ele não seja absorvido tão rápido. E por isso que ele tem uma duração de efeito um pouco mais prolongada. Mas ele não causa vasoconstrição de artéria mesmo, então ele não vai diminuir o fluxo sanguíneo. Então, ele não vai diminuir o sangramento. Então, você não vá esperando que você vai usar a prilocaína, Prilonest, e que você vai ter, super vasoconstrição, não vai sangrar nada. Não. O efeito dele vasoconstritor, ali no caso, é mais nesse sentido de retardar a absorção, fazer com que o retorno venoso, digamos assim. O fármaco permaneça mais tempo ali. E tenha mais efeito local, mas não que ele vai diminuir sangramento, tá? Então, a felipressina, né, além disso, ela não tem receptor no coração. Então, ela não vai causar alteração de frequência, alteração de pressão, enfim. Mas ela não é indicada em paciente com angina instável, porque ela pode desencadear uma crise de angina. Tá? Então, às vezes a gente pensa assim, paciente cardíaco, vou usar prilocaína. Não necessariamente, então a gente tem que avaliar caso a caso, porque se for um paciente
com histórico de angina, né, angina instável, aí você, se você fizer com pilocaína, você pode ter uma crise de angina, tá? Aí a gente tem a articaine, que é a articaína com epinefrina. Aí aqui a gente tem eu acabei colocando da 1 para 200, da 1 para 200 mil, né? Então a gente tem a excipiente, o metabisulfito, de novo, porque a gente está trabalhando com vasconstrilador adrenérgico, e os diluentes, cloreto e água de injeção. Tá? Então, é mais para a gente atentar essa questão de conservante ali. O efeito mais duradouro da articaína é pelo cloridato de articaína. Sim. Porque a reação de vasoconstrição ali do campo e de você manter, né, diminuir essa absorção pelo retorno ali, pelo fluxo sanguíneo, não muda nada, muda mesmo a composição da articaína, que faz com que ela a composição dela, né, química ali, e também a potência, né, dele, que é um pouco mais potente do que a lido, por exemplo. Aí aqui, eu trouxe isso aqui na bula, no texto da bula, porque todas as bulas falam a mesma coisa, tá? Porque a gente ouve muito falar sobre isso, né? Qual é a contraindicação de tal anestésico? Quando que eu não posso usar tal coisa? Então, aí aqui a gente vê essa frase que é muito interessante, que ele fala assim, ó, a segurança e a eficácia dos anestésicos locais dependem da dosagem recomendada, da técnica correta, da anamnese realizada, das precauções adequadas e da rapidez e habilidade do profissional na intervenção do caso emergencial. Deve-se usar menor dosagem capaz de proporcionar uma anestesia eficaz. Então, o que ele diz? Antes dele começar a apresentar lá contraindicações absolutas, relativas, do anestésico lá na bula do fabricante, ele mesmo fala isso. Então, isso quer dizer que essa situação, assim, contraindicação é uma coisa muito relativa, né, de se você vai poder usar ou não. Então, é difícil você criar uma receita de bolo, em tal situação eu não posso usar tal anestésico, né? Então, tudo tem que ser, vai depender de todos esses fatores, assim, né? Isso o próprio fabricante deixa bem claro. Então, quando a gente vai falar de contraindicação absoluta mesmo, a gente vai falar sobre alergia, sobre coisas assim que realmente não tem possibilidade de fazer com vasconstritor, mas outras situações a gente tem que dar para a gente pesar o risco-benefício sempre, né? Uhum. Aqui eu coloquei um adendo aqui sobre os anestésicos tópicos, tá? Que é o Benzotope, que é um anestésico muito usado, né, na odontologia, e assim, ele parece muito inofensivo, né, muito inocente, muito bonitinho, rosinha, tutti-frutti, mas ele não é, tá, gente? Então, assim, a benzocaína, que é o anestésico da base do Benzotope, ele é um anestésico do tipo esteramida, então ele tem uma metabolização diferente, e ele tem um índice de alergia, reação alérgica maior do que os outros anestésicos. Então, é muito mais fácil o paciente desenvolver ou ter uma crise alérgica por benzocaína do que por uma injeção de lidocaína, de MEP, enfim. É muito mais comum com a benzocaína. E a outra coisa é que a benzocaína, ela pode desencadear a methemoglobinемia. Tanto na formulação spray, que é aquela que é usada para garganta, de garganta, afta, aquelas tipo enxaguante, spray. Aquele que vende em farmácia, né? Isso, quanto para esse gel ali, formação em gel, que é usada por nós, pelos profissionais da odontologia. Tá? E isso pode ser na hora, imediato, como pode demorar algumas horas aí para isso se estabelecer. E nessa situação, o paciente, ele fica azul, né? A pele começa a ficar cinza, azulada. A gente tem o sangue, caso você esteja ali trabalhando, né? Você fez uma anestesia local ali com tópica, e aí você vai fazer um procedimento, uma cirurgia, enfim. O sangue, ele fica numa cor meio de chocolate, assim, um sangue mais venoso, mais escuro. Isso gera uma queda ali de perfusão sanguínea, tecidual, e aí pode causar uma complicação grave aí. Tá? Como é que a gente pode pensar, vou avaliar se esse paciente pode ter uma methemoglobinемia ou não?
É mais comum em crianças menores, tá? Crianças pequenas, que é bem, às vezes, o público que a gente acaba usando. Então, por isso, assim, eu, particularmente, não gosto de usar benzocaína, principalmente em criança. Eu praticamente não uso benzocaína, nem adulto, nem criança, mas em criança é muito, muito menos, tá? Uhum. Eu acho muito, mas ele muito está arriscado. colocado ali que é abaixo de 2 anos. Abaixo de 2 anos. Mas por que mais a criança pela taxa de conversão? Porque, na verdade, isso é um problema que ocorre dentro da hemácia, que ela não consegue mais transportar o oxigênio, né? Então, mas é por conta disso, dessa taxa rápida de perfusão de criança, será? Sim, pode ser também, né? Porque pela volemia da criança, que é diferente do adulto, a proporção de água em relação à superfície corporal, a gente tem um metabolismo infantil, né? Abaixo de 2 anos, que é muito mais diferente. Mas a gente não exclui disso acontecer num paciente, uma criança maior ou um adulto, tá? Então, claro, que a quantidade, a dose que você vai aplicar para uma criança, até a dose tóxica, vamos dizer, de benzocaína, ela é muito menor numa criança do que num adulto. Então, a quantidade que eu posso usar é muito, muito menor. Uma forma de tentar prevenir isso é justamente, talvez, tentar fazer só em mucosa saudável, né? Se você, às vezes, faz... Na mucosa que não está íntegra, você tem absorção mais rápida, e daí absorção você maior. tem um risco. Tem um risco maior, tá? Aí uma outra possibilidade que eu coloquei aqui, que eu não sei se a gente tem disponível na UBS, não que sei, é a lidocaína. A lidocaína, não sei, assim, desse, assim, se tiver, tá em estoque no médico, mas... Tá. Que a lidocaína, que é aquela sabor laranja, assim, que é uma pastinha laranja que a gente aplica. Aí ela já não tem esse problema, porque ela a metabolização dela é diferente da benzo e ela não vai ter esse risco de methemoglobinемia. E aí, claro, a gente sempre tem que observar que é um anestésico tópico, é uma pomada, mas ela tem uma dose máxima. Então, a gente pode, sim, ter intoxicação, principalmente em criança, com excesso de anestésico tópico também. Aí aqui a gente tem, né? Eu coloquei mais ou menos ali só para lembrar qual é a dose recomendada, tá? Em gramas ali de creme para adulto. Então ali em cima a gente tem adulto, ó, mais ou menos de 1 a 5 gramas. Então até tem aí uma margem legal para trabalhar. Só que, ó, em crianças a gente tem uma contraindicação, criança menor de 5 anos ou menor de 20 quilos, menos de 20 quilos. E nas maiores, daí a gente já tem ali, ó, 0,1 grama por quilo de peso. Você está me dizendo aqui agora, eu que trabalhava na pediatria, que atendo os menores de 5, estou quase sem opção. Né? Porque, tipo, ou talvez fazer um uso meio consciente, né? Um uso consciente. Será que, né, essa quantidade, às vezes a gente quer fazer uma anestesia infiltrativa e aí lambuza tudo de benzo? Não, às vezes se faz mais pontual só no local da inserção, uma menor, né? Um tecido nítrico, tudo isso você vai diminuindo a possibilidade, né? Acho que também tem muito a ver com a técnica, né? Técnica anestésica, porque, assim, muitas vezes o que incomoda a criança não é nem a punção, mas a injeção do líquido, que causa mais desconforto, ardência, dor. Então, às vezes é isso, né? E aí o anestésico tópico não vai modificar. Então, se você tem uma boa técnica de punção ali, você depois controla na injeção bem lenta para daí minimizar esse desconforto. Às vezes é uma possibilidade. Então, a benzo, ela às vezes acaba vindo, né, como vamos dizer, uma muleta, assim, nessa parte da punção, mas ali para a parte de infiltração, ele não vai ter muito... Lembrando de aspirar sempre, né, gente? Por favor. Ali a gente tem, assim... se você não fizer a aspiração, né, que as carpulhas, a maioria delas já vem com refluxo, né? Então, assim, claro, você vai estar observando ali o tubete, né, que ele já é transparente, justamente para a gente observar isso, se tem refluxo de sangue, mas, assim, independente disso, é sempre injeção lenta, porque se você faz uma injeção lenta, você consegue, e você está injetando no vaso, você começa a perceber uma reação e você tem tempo de retirar. Agora, se você faz uma infiltração muito abrupta e coloca, né, deposita uma grande quantidade, depois é muito mais difícil de você contornar. Então, a chance de você ter uma reação
muito grave, daí é bem mais alto. Então, sempre infiltração lenta, não só pensando no conforto do paciente, mas também pensando em ter um controle sobre os controle da reação. adversos, né? Aí aqui eu trouxe esse slide para a gente comentar assim, será que é alergia mesmo? O que eu estou vendo ali, né? Então, às vezes os pacientes têm algumas reações que podem mimetizar uma crise alérgica, ou eles podem relatar que tiveram uma alergia a algum produto específico, e aí a gente precisa entender se realmente é uma alergia ou não, tá? Então, na maioria das vezes, não é uma reação alérgica, tá? A reação alérgica, como eu falei antes, ela é mais comum com esses anestésicos que são metabolizados no PABA, que seria, no nosso uso diário, benzocaína, tá? Que é são os anestésicos lá do tipo esteramida. Então, nos anestésicos vegetáveis que a gente usa ali, do MEP, Prilo, é difícil a gente ter reação alérgica do sal. A gente pode ter reação do conservante, mas é mais raro, tá? Então, se não é reação alérgica, o que a gente pode ter de situações que sejam parecidas ou que lembrem uma alergia? A gente pode ter sintomas de uma injeção acidental intravascular, um sintoma de uma absorção sistêmica muito rápida, um sintoma de reação vasovagal, que seria uma queda abrupta da pressão e que vai causar uma síncope, né, uma sensação de desmaio, né, uma tontura, uma coisa assim. E a gente tem sintomas de ansiedade também, que às vezes o paciente tem medo de ter uma reação alérgica, ou ele tem é um paciente um pouco mais ansioso, e aí a gente pode ter uma série de sintomas ali que mimetizam, assim. Então, eu já vi casos, assim, de paciente achar que não consegue respirar, que acha que a garganta está trancando, que fica realmente desesperado, e aí a pessoa começa a tentar respirar mais rápido, e aí faz uma alteração ali da oxigenação e da liberação de gás carbônico, e aí a pessoa realmente tem uma sensação que está sufocando, assim. E pode estar fazendo pode ser, né, por um quadro ansioso, né, e não alérgico, e aí na hora você fica... será que não é? O que eu faço? Mas se você fosse pensar assim, o que a gente perceberia numa injeção acidental, por exemplo, no sistema arterial, né? Que nem a gente estava comentando antes. Faz uma injeção lenta, né? Vê ali a questão, mas que nem você falou, você consegue perceber e voltar. O que seria esse perceber? O que ia acontecer com o paciente, por exemplo? Assim, depende, tá? No início, ali a gente pode ter sintoma de dor de cefaleia, assim, muito intensa e abrupta ali no momento do procedimento. Pode ter alteração de frequência cardíaca ou de pressão arterial, pode ter sensação de desmaio, ansiedade. Então, o principal efeito, assim, ele começa no sistema nervoso. Então, porque o nosso cérebro, nosso sistema nervoso, ele é mais permeável para o anestésico, por conta da lipossolubilidade e a passagem pela barreira hematoencefálica. Então, normalmente as primeiras reações são do sistema nervoso central. Começa com excitação, depois pode ter depressão do sistema nervoso central. Então, se você está injetando e o paciente às vezes começa a ter uma queixa de dor de cabeça, dor na nuca, ou uma ansiedade, né, pode sim ser já uma injeção acidental. Daí você observa e aí tira, só que daí você tem que parar o procedimento. Porque se você tem uma injeção acidental e o paciente começa a demonstrar algum efeito, né, alguma reação sistêmica, daí você tem que parar o procedimento e oferecer um suporte emergencial ali, né, para reverter essa condição. Agora... Mas qual seria o suporte emergencial para a gente tentar? Eu faço o quê? Ligo para... Depende de como o paciente está. Mas, assim, normalmente, se você vê que o paciente está apresentando um sintoma mais grave, daí o ideal é chamar o SAMU, tá? Porque daí precisa, assim, são situações que tendem a evoluir rápido para um quadro convulsivo, um quadro um pouco mais grave. Então, você tem que observar, monitorar, manter a calma, e aí, se você observa que o paciente está tendo piora, daí acionar um SAMU, tá? Aí a gente tem
da absorção sistêmica ali, eu até fiz um slidezinho um pouco separado aqui para a gente falar sobre a absorção sistêmica, que é aquilo que eu falei, né, que quando o medicamento, ele é absorvido de forma mais rápida, que, por exemplo, nos casos que a gente não usa vasoconstritor, e aí ela tem esse mesmo, é um efeito, um efeito semelhante ao da injeção intravascular. Então, o paciente tem alguns sintomas muito parecidos, tá? Então, às vezes, mas eu vi lá e não voltou sangue, não refluiu sangue na carpúlia. Então, eu não injetei dentro do vaso. Tudo bem, mas isso não te isenta de ter uma absorção sistêmica por algum motivo. E aí isso ter um efeito semelhante, tá? Então, o que vai depender, né, essa absorção sistêmica? Ela vai depender da dose que você usar. Então, quanto maior a dose, maior a toxicidade, maior a chance de a gente ter um sintoma assim. Ela depende também do local de injeção. Então, um local que tem já uma perfusão sanguínea maior, uma vascularização local maior, então ele tem uma chance maior de ter esse tipo de absorção do que um tecido que é menos vascularizado. Então, isso é uma diferença ali que vai ser. Porque, claro, se a gente está injetando um anestésico num local que é super vascularizado, mas assim, a gente consegue entender por que isso absorve mais, porque a gente tem um aporte maior de sangue, a gente tem mais vasos, mais rápido, a gente tem daí sim essa absorção, né, um pouco mais intensa. E aí, aqui eu coloquei, né, o nosso dementador lá, para lembrar sobre dose local, e o patrono lá do Harry Potter, que é o protetor dele, que seria o vasoconstritor, tá? Então, o vasoconstritor, ele vai ajudar muito nisso, porque ele vai fazer com que essa absorção seja mais lenta e que o aporte de anestésico ali, que entra no vaso, que vai ter essa absorção, ele é bem menor, né? Então, é um aporte mais lento. E o que eu ia falar mais? Deixa eu lembrar. Mas, por exemplo, assim, você estava falando de dose, você vai colocar depois uma tabelinha de dose máxima? Não. Eu acho que seria legal a gente pensar assim, claro, como você falou, não tem fórmula para bolo, até porque, na verdade, as doses máximas são calculadas por volume corporal, então, às vezes, isso varia muito. Uhum. Mas dá para a gente saber, mais ou menos, assim, tipo, olha, mais do que 2 tubetes, talvez não seja necessário, talvez a técnica esteja errada, talvez você deveria estar fazendo uma troncular num lugar inflamado, porque às vezes acontece isso. Às vezes você vai fazer uma infiltrativa ali, vamos pensar superior, e aquele local está inflamado, vai dar diferença na absorção e vai dar uma diminuída. Então, às vezes, você tem que fazer uma troncular mais à distância, porque ela vai ser mais efetiva do que naquele espaço, né? Sim. Então, eu acho que só para a gente tentar pensar assim, um número, né? Tipo assim, olha, a partir daqui você tem que cuidar, porque será que precisa mais daqui? Uhum. Assim, pensando em absorção sistêmica, a gente, na verdade, em todos os efeitos adversos, né? A gente, como o próprio fabricante pontua, que quanto menor a dose, para que você tenha um resultado eficaz. Então, quanto menos, melhor. Né? Então, o que você falou, às vezes você está usando uma quantidade muito alta de tubetes ali, então existe uma possibilidade de que ou você está trabalhando com uma técnica que não está eficaz, ou você está fazendo uma injeção no local que tem um processo inflamatório infeccioso que não vai ter a mesma ação, ou você está tendo um fenômeno que chama taquifilaxia, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, aí alguma coisa tem que rever, né? Claro, a gente usa ali, por exemplo, trabalha com dose máxima, eu, quando, por exemplo, vou fazer, sei lá, protocolo de implante, que você vai anestesiar uma maxila inteira, uma mandíbula toda, que aí você vai trabalhar mais próximo dessa dose limite, porque você tem uma área grande para anestesiar. Agora, quando você está tentando anestesiar uma região pequena para fazer um dente ou uma exodontia, alguma coisa assim, difícil, nossa, eu não consigo imaginar uma situação que você vai ter que trabalhar perto do limite. Então, você vai estar trabalhando com uma dose bem mínima, assim, né? Se eu não me engano, eu posso estar errado, gente, mas aí depois a gente traz, eu acho que era 4,4 miligramas por quilo, alguma coisa assim, eu acho que todos os sais anestésicos e tal, a bupropivacaína que era diferente, mas agora
Não Depois a gente pode até ver essa tabelinha ali é. para deixar, né, com uma colinha ali para cálculo, né? Mas, assim, normalmente, tipo, pensando num paciente adulto, num peso mais ou menos padrão, de 70 quilos, a gente, quando vai trabalhar ali, por exemplo, com uma articaína, a gente vai trabalhar ali com uma dose limite ali de 26 tubets. Que é muito mais articaína, né? Então, a gente tem, né, então, como eu falei, dificilmente na nossa realidade ali, a gente vai precisar trabalhar próximo da dose limite. Então, a gente sempre vai trabalhar ali numa dose mínima para que tenha um efeito. E também, às vezes, será que é essa técnica correta para esse local, né? Uhum. Ou o anestésico correto também, né? Então, isso a gente vai ver também depois ali em questão de seleção, né, de anestésico. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu me lembrei. Acho que não. Acho que é isso, dose, né? Pensando em dose, pensando em potência, que cada anestésico tem uma potência diferente. Então, isso vai também interferir aqui, né? Na potência dele. Então, se você está trabalhando com um anestésico mais potente, tipo uma articaína, você tem daí aumento de incidência de efeito adverso, né? Porque você está trabalhando com uma potência maior. Então, se você infiltrar lidocaína num vaso, né, infiltrar uma BUP, por exemplo, você vai ter situações diferentes ali, né? De efeitos adversos diferentes. Aí aqui é uma pergunta interessante. Posso misturar anestésico? Você já fez isso uma vez? Tipo de... eu vou começar... se bem que você trabalha muito com criança, né? Daí é difícil. É difícil. Mas eu não me lembro enquanto eu atendi adulto de ter misturado. Tipo, vou anestesiar um pouco com uma coisa e depois um pouco com outra coisa. Isso é uma pergunta que a gente... né? Será que pode mesmo? E qual que é a tua opinião? Tu acha que pode ou não pode? Olha, eu não sei, eu acho que talvez você, pensando que você pode variar as técnicas, talvez você pode variar também os tipos de anestésicos, né? Para uma troncolar eu faço assim, mas aí localmente eu uso assim. Normalmente é isso que acontece, sabe? Então, isso é considerado um uso off-label, quer dizer que não está descrito na bula, que você vai poder fazer, que é indicado. Mas existem alguns protocolos, algumas pesquisas que mostram realmente que tem um efeito interessante de você utilizar combinações. Mas você sabe que é um uso off-label e que então você quer dizer que você assume o risco total, né? Então é por tua conta e risco, vamos dizer assim. Você pode fazer, mas é por tua conta e risco. Mas o uso off-label, ele é um uso que é usado para vários medicamentos. Então não é algo assim que eu uso off-label, não vou poder usar. Não, você pode, mas você tem que estar ciente do que tem você... todo um risco, e tem que ter bastante manejo, né? Se você tem dúvida, melhor não fazer. Aí, assim, normalmente, os protocolos que fazem essas combinações, eles trabalham com lidocaína e articaína. Justamente assim, a lidocaína num bloqueio, por exemplo, do nervo alveolar inferior ali, e a articaína para bloqueio, para complementação local. Porque existem alguns estudos lá que mostraram, alguns relatos, né, que mostraram parestesia na anestesia de bloqueio de alveolar inferior com articaína. Apesar de que isso é muito controverso, tá? Então tem alguns relatos disso, mas não foi realmente comprovado que isso acontece, né? Pode acontecer mesmo. Ou se foi por uma questão de técnica, alguma coisa assim. Mas não é contraindicado você usar para bloqueio a articaína, tá? Só que daí, né, tem que estar mais atento a essa questão da técnica para você realmente e saber que pode, né, sim, ter uma parestesia ali e aí saber manejar isso depois. Mas é permitido sim, tá? Então com isso a gente ganha o quê? Às vezes um início mais rápido, por exemplo, a lidocaína, que ela tem um início de ação né, bem rápido, e a gente tem uma manutenção de bloqueio por mais tempo, usando um medicamento, um sal anestésico que seja de média duração, por exemplo. Então dá para fazer sim isso. E uma outra situação que seria aquela que eu comentei da taquifilaxia, que é quando a gente usa várias vezes o mesmo anestésico, faz reinjeções, e aí chega um momento em que não tem efeito, vamos dizer assim, você não percebe mais mudança nenhuma, você anestesia com o mesmo produto e o paciente continua sentindo a mesma coisa. Então, aqui a gente
pode estar diante de uma situação dessa, que seria essa taquifilaxia. A taquifilaxia, ela normalmente ela está relacionada ao vaso constritor adrenérgico. Mas ela não é tão comum de acontecer na nossa prática ali, nessas injeções locais. Então, ela vai ser mais comum quando é usado adrenalina em bomba, assim, né, de infusão contínua, assim. Mas, né, pode, né, ser uma situação que a gente pode até visualizar ali na prática. E aí sim você pode até fazer um intercalar, enfim, para tentar um efeito um pouquinho melhor. Mas eu vou pensar também sua conta e risco? Não, esse aqui até existe também protocolos, né, mais assim, falando sobre ataque-filaxia, enfim. Na odontologia não achei praticamente nada, tá, sobre isso. Então a gente vê muito nessa questão ali da medicina, lá, da anestésio, mas na odonto não vi. Então acho que talvez, não sei se tem estudo bem relacionando os nossos, né, anestésicos com esse tipo de situação. Tá? Então pode misturar, porém, né, fique de olho ali para, né, sabendo que você está colocando duas drogas diferentes, cada uma tem um metabolismo diferente, cada uma tem, né, então... Cada uma tem seu risco inerente, às vezes você vai estar somando risco, né? Assim, a taquifilaxia também, ela acontece mais comumente quando você espera passar o efeito para fazer a reinjeção, sabe? Então, quando você você está aplicando um pouco, mas ainda tem efeito residual, vamos dizer, você fez um vão inferior ali, o paciente ainda está com dor, você está reaplicando, mas ainda não saiu o efeito total, você ainda não tem tanta chance. Então, a taquifilaxia ocorre mais quando perde o efeito total e aí você reaplica, tá? Então, passou toda a anestesia, daí eu vou fazer de novo. Na articaína, isso já não é tão comum, porque a articaína, pela metabolização dela no plasma, em 30 minutos, normalmente, você já pode fazer reinjeção e ela não vai ter essa situação, pelo metabolismo dela diferente. Aí aqui a gente vai ver assim, como que a gente vai escolher o anestésico? Quando que eu vou usar lido, quando eu vou usar MEP, porque a gente às vezes está condicionado a pensar assim, quando eu não posso usar, e não quando eu vou usar. Né? Então a gente fica, vou usar, tem a minha preferência lá, vou usar lidocaína, então uso lidocaína para todo mundo. Eu sei que eu não posso usar articaína em tal situação, sei que não posso usar, mas a gente tem que pensar da outra forma também, né? Então como que eu posso aproveitar o máximo possível a gama de medicamentos, de fármacos que eu tenho na minha disposição. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar é qual é a potência desejada. Então, o que eu preciso, que potência de anestésico eu preciso para essa situação? A potência que eu tenho que ter para fazer uma exodoncia de um terceiro molar incluso é diferente da potência que eu tenho, por exemplo, para fazer uma frenectomia ou para fazer uma extração de um tecido. Então, a gente tem aí uma necessidade diferente. Lembrando sempre que uma potência maior é igual a uma toxicidade maior. Então, um anestésico mais potente, como uma articaína, ela tem mais toxicidade do que uma lidocaína, por exemplo, tá? Então, aí você vai ter que pesar. Preciso de potência. Não adianta eu querer falar que eu vou fazer uma exodontia lá de um terceiro molar incluso invertido, ou ao contrário lá, com lidocaína exclusiva, porque aí a minha potência baixa, às vezes eu vou ter que reaplicar várias vezes, eu vou ter que trabalhar mais próximo de uma dose de limite, e aí isso acaba meio que equivalendo. Então, às vezes é melhor eu assumo o risco, sabendo que tem uma toxicidade maior, porém vou usar uma articaína que vai ter que eu vou usar bem menos, né? Então, isso você vai pesando. A outra situação, quão rápido eu quero que faça efeito. Na odonto, tá? Os nossos anestésicos, de forma geral, são considerados de efeito rápido. Tá? Então, alguns são mais rápidos e outros um pouquinho menos. Mas, assim, todos estão na linha dos rápidos. Uns de médio ou longo seria, por exemplo, a bupivacaína, que tem um tempo maior para poder estabelecer ali o efeito anestésico. Mas, de forma geral, os nossos todos são. A articaína é um pouquinho mais rápido do que a lido, mas assim, é muito pouco, então às vezes a gente tem essa questão meio imediatista, assim, né? Mas o que é? Guardar 2, 3 minutos também não é algo tão difícil. E por último, quanto tempo que eu preciso que dure a anestesia? É um procedimento rápido?
então eu posso usar um anestésico de curta duração. Um procedimento que eu vou demorar um pouco mais, então já é legal usar um anestésico que tem uma duração um pouco superior. E uma coisa interessante também é pensar em analgesia pós-operatória, porque o consumo de analgésico no pós-cirúrgico, quando você trabalha com uma dose correta e um anestésico de longa duração, ela é mais interessante, porque a gente tem menos necessidade de uso de analgésico, tá? Então, isso a gente vê muito, por exemplo, em países, assim, que a gente tem muito uso de opioide, que o uso de anestésico, né, que tem um efeito mais a longo prazo, ele reduz o consumo de opioide, reduz a necessidade de resgate de analgésico e faz um conforto maior para o paciente nesse primeiro momento. Então, numa cirurgia, um procedimento que eu sei que vai doer depois, então é muito interessante eu ter um anestésico de longa duração que o paciente vai ficar mais tranquilo e vai usar menos analgésico depois em casa. Tá? Não sei se vai colocar uma escalinha de potência ali, mas só para a gente pensar desses que a gente tem na rede, mais potentes que você colocou a articaína, o segundo mais potente. Eu faço essas tabelinhas. Uhum. É que eu acho assim que quando a gente coloca muito essas coisas assim, tabela, forma, a gente fica muito preso naquilo, né? Então eu acho que é mais mas às vezes a gente nem tem percepção, assim, eu sei que a lidocaína é mais rápida, mas quanto mais que a MEP? Será que aqui a MEP não era melhor do que a lido? Uhum. Né? Até porque a gente tem as formulações, né? A filiprecina aqui, então não tem uma homeostase legal, então para mim talvez não é legal porque eu vou fazer uma cirurgia. Não, mas é uma gestante, alguma outra coisa, então talvez eu possa usar, não posso usar a feliprecina, então eu posso usar outro, porque tem a questão da feliprecina em gestante, né, gente? Então, assim, é um paciente que nem você falou que tem uma angina instável, não vou usar esse, qual que seria um tão potente quanto a pilocaína, né? Então, para de equivalência, né? De equivalência, né? Seria só para a gente poder tentar fazer essas trocas mentalmente, porque se eu não sei, né, a questão de equivalência de potência, eu não consigo pensar em troca. Né? Tá. Então, beleza, eu monto uma tabelinha, daí a gente faz tipo um e-book depois com umas pontos. Isso, que eu acho que para uma consultinha rápida aí fica bom, né? Daí a gente manda cópia para todo mundo, porque, tipo, eu lá na pediatria, a gente sempre trabalha com dose máxima, então a gente sempre tinha até medicamento que usava pouco, por exemplo, sulfa, mas às vezes a gente precisava, antigamente, né, medicar com sulfa. Então, não sabia, então tinha que ter a colinha lá para eu poder saber qual era a dose máxima e fazer o cálculo do dia, né? Tá. Não, beleza. Até assim, que nem, por exemplo, a Prilo, né, que comentou da pilocaína, a gente, às vezes, tem essa ideia, assim, de ser um anestésico de exceção. Vou usar quando não posso usar outro. Mas não, a Prilo, ele é um anestésico interessante, que se você saber aproveitar ele é um anestésico que vai ter uma duração longa. E vai ter um efeito analgésico, vamos dizer, maior, porque você vai ter uma duração aí de horas. Agora, se é um procedimento que é legal eu ter uma analgesia, é legal eu ter um efeito prolongado, mas eu não preciso tanto de hemostasia, não preciso tanto de vasoconstritor que atue mesmo ali em redução de fluxo, é legal você usar, tá? Porque você tem uma duração aí longa. Então é questão de você, né, ter entender o medicamento e aí tentar ver em que ponto que ele vai ser interessante usar. Aí aqui eu coloquei essa imagem para lembrar, tá? Aqui que sempre o sistema nervoso central, ele é o primeiro que vai sofrer. Então, se tiver uma absorção sistêmica, se tiver uma injeção acidental, o que for acontecer, vai acontecer primeiro no sistema nervoso. Então, ele tem uma excitação, pode ter uma depressão do sistema nervoso, uma excitação do sistema nervoso central, com convulsão, com quadros assim, neurológicos bem importantes, e secundário daí uma alteração cardíaca, né, cardiovascular, com queda de pressão, com redução de perfusão tecidual, com hipóxia, com outros, né, sintomas, mas sempre o sistema nervoso é o primeiro, porque ele é o mais permeável, tá? E aqui, por fim, eu coloquei para a gente, né, falar uma coisa que parece tão assim comum, né? Desinfecção dos tubetes, tá? O que a gente
deve fazer, o que é feito, né? O que o pessoal costuma fazer e o que a gente não deve fazer. Sabe dizer, não? Não. Assim, existem pessoas, né, colegas que fazem a desinfecção igual tá ali né, a bonequinha, que é submergir lá o tubete em álcool, em clorexidina e deixar ele lá, né? A tampinha aqui. O que é? A tampinha em cima não é permeável? Então tem gente que faz isso, coloca lá ele numa cuba, por exemplo, daí coloca álcool ou coloca clorexidina e deixa ele de molho, ou PVPI, enfim. Tá? Ou deixa, às vezes, até eu me lembro que teve um lugar que eu trabalhava, ele deixava numa gás molhada de álcool, assim. Ou, assim, o correto, tá? Que é inclusive o que falo, né, pelo fabricante, é que você limpe, porque o tubete, mesmo quando ele vem naquele blister, que ele vem fechado, ele não garante descontaminação e esterilização. Então, ele precisa, sim, ser desinfetado. Mas o correto, que eles indicam, é que você limpe com álcool e uma gaze em volta ali, e só. Que você não volta deixe... de todo ou só da pontinha? De tudo, ali, né? Porque se você pensa que você vai depois colocar a tua mão ali, enfim, então é interessante que ele esteja todo, né, desinfetado. E eles não recomendam que fique assim, submersão, né, submerso, porque a tampinha, ela tem uma certa permeabilidade e você pode fazer com que o produto ali que você está emergindo, tipo álcool, ele entre e altere ali né, a formulação. E aí, por exemplo, o álcool, ele é neurolítico. Então, se você vai injetar no tecido, daí você pode fazer uma reação pela infiltração de álcool mesmo, não só pelo anestésico em si, mas você pode ter uma reação diversa por estar infiltrando um produto que é tóxico, um álcool, uma clorexidina, enfim. Então, o ideal é que não deixe ele de molho. Então, limpa com uma gazezinha lá e é isso aí, coloca lá para daí poder usar. Então, assim, acho que o que eu tinha pensado em falar hoje era isso, Cris. O que tu achou? Uma coisa que eu acho que só para a gente colocar aqui, talvez que você colocar como dúvida, porque é uma coisa que eu tinha, porque assim, na criança, gente, né, como é o meu lugar de onde eu trabalho, essa questão da anestesia, e ela realmente trabalhando bastante com o sistema nervoso central, e normalmente faz depressão do sistema nervoso central, e às vezes na pediatria a gente fazia uso de ansiolítico prévio, ou alguma coisa para... Então tinha que ter muito cuidado com essa questão, porque a gente fazia uma sobredose de depressão, e alguns casos relatados na literatura de óbito infantil, justamente por uso de anestesia geral, e ainda mais anestesia local e fazer depressão, né, e, enfim. Então, eu acho que a gente tem esse medo, assim, por exemplo, o paciente faz uso de ansiolítico, faz uso de medicação controlada, que a gente sabe que faz depressão do sistema nervoso central. Que medicamento que a gente teria que ficar atento, pensando em dose de anestésico? É que, assim, ó, ali você vai pensar assim, ó, é diferente, vamos dizer assim, eu tomo medicação ansiolítica e tomo medicação para dormir, né, hipnótica lá. E aí eu estou bem hoje, estou normal, não estou sedada e vou lá no consultório para fazer uma anestesia local. É diferente do que você atender uma criança e você vai medicar ela lá na hora com midazolam e ela vai estar já, né, naquele momento com uma ação de sedação, e aí você vai aplicar um anestésico em cima. Então, são situações diferentes, sabe? Então, o fato de a pessoa fazer um tratamento para algum transtorno psiquiátrico, de ansiedade, depressão, alguma coisa assim, e estar bem naquele momento, do que uma criança sedada ali, ou um outro, né? Não somente uma criança, mas um paciente que já esteja num grau de sedação medicamentoso maior, principalmente criança, né? Criança é bem mais séria essa questão aí de associada em medicações. Então, com certeza, bem como tu falou, os casos de óbito que foram relatados em crianças normalmente está relacionado com essa associação, com a analgesia, com sedação medicamentosa, e daí mais uma toxicidade. Mas porque a sedação foi feita para aquele momento, não de uso contínuo. Então, por exemplo, assim, eu tomo vou falar um caso, né? Eu tomo fluoxetina todo dia de manhã. Eu posso tomar normal para vir fazer meu atendimento. Até porque, assim, quando a gente fala de anestesia, né? De controle de dor,
Para um paciente que tem ansiedade, é muito mais prejudicial você deixar o paciente sentir dor. Não só um paciente ansioso, mas um paciente que tem alguma doença cardíaca, que tenha asma, que tenha qualquer comorbidade. Se você deixar o paciente sentir dor, a chance dele ter uma complicação é muito maior do que você, né, anestesiar ele corretamente, ter uma técnica eficaz, que ele fique bem. Então, sempre essa é o principal. O paciente não pode sentir dor. Se ele sentir dor, aí não adianta você ter usado o anestésico lá, que era correto para o caso dele, mas se ele está sentindo dor, ele vai descompensar. Ele pode ter uma crise de ansiedade, ele pode ter uma alteração de frequência cardíaca por dor, ele pode ter um aumento da pressão por dor. E aí, às vezes, um paciente... vou usar um anestésico sem vaso, vamos dizer. Mas aí o paciente está sentindo dor, e aí, às vezes, ele vai passar mal da mesma forma do que se você tivesse usado, sabe? Então, é uma questão de você pesar, assim, esse benefício, né? De cada situação. Então, sempre pensando no conforto. Se a pessoa tá bem com uma dose mínima que você puder dar, mas ela tá sem dor, você tá conseguindo fazer o procedimento, então é bem mais... E na situação das pessoas que são adictas, né? Então, por exemplo, uso de cocaína, uso de álcool, assim, eu já tive paciente que chegou para mim alcoolizado, justamente porque você tem que fazer uma extração, né? Então, ele já tinha. E aí você fica, e agora, né? O que eu faço com isso? Não faz, ou faz? Assim, também tem essa situação, né? Então, a gente tem até na bula mesmo dos anestésicos essa relação, que o paciente que utiliza uma droga ou algum outro, né, álcool, por exemplo, que tem efeito no sistema nervoso central, a gente pode ter, sim, um aumento de toxicidade com o anestésico local, porque os dois estão atuando, né, no mesmo ponto, vamos dizer assim. Então, a gente tem, sim, um risco maior de estar trabalhando com isso. Tá? Então, melhor evitar. Se você vê que ele está alcoolizado, ou às vezes, né, a pessoa diz que cheirou. Acontece, às vezes tem gente que é bem de boa e chega e fala, olha, eu fiz uso disso para conseguir, tem algum problema, né? Você fala, infelizmente não dá, porque você tem um risco maior. Tem um risco maior, claro. Quem está assumindo o risco é você. Se você está ciente disso, né? Aí, né, você sabe que se acontecer algum problema, daí você que vai ter que se responsabilizar, né? E assim, o uso de droga, ele também não é só em relação ao anestésico, né? A gente tem em relação a toda a parte de neurotransmissor, de percepção dolorosa, tudo isso é diferente no paciente que o cérebro está afetado por alguma substância, né, dessa forma. Mas acho que esses casos assim, específicos a gente pode até montar um outro dia e falar bem especificamente, paciente que, sei lá, usou álcool, droga. Verdade e mentira. E aí fazer bem desse pontual ali, né, dessas situações. Porque eu me lembro do lítio, que é uma coisa que gera muita dúvida, o uso do lítio, sabe? Eu vou anotar essas considerações e aí a gente monta um segundo momento para falar. Para falar de interação medicamentosa mais direcionada. Mais direcionada mesmo, tá? Acho que fica só daí para a gente pensar, então, essa questão da potência, de a gente pensar isso, e a dose máxima, né? Para a gente poder potência comparada, né? Uma equivalência de potência, né? E aí, a questão de a gente mandar para eles também as doses máximas, que eu acho que isso é importante a gente saber, né? Que às vezes você está com uma criança lá. Eu acho que a dose máxima faz mais sentido pensar em pediatria do que em adulto, porque, como eu falei, em adulto a gente não vai trabalhar na unidade básica com dose máxima. Tudo, né? Então mas assim, pediatria mesmo, porque que aí a gente tem a dose tóxica muito próxima da dose terapêutica. Agora, para adulto, daí já não vejo assim tanta necessidade, né? E aí, então, vamos falar sobre o lítio, deixa eu botar aqui, álcool, droga. Anticonvulsionante também gera muita dúvida. Álcool, droga, e tinha mais um, perguntou, da sedação, né? Isso é um ponto, assim, ó, que eu vou querer fazer uma aula sobre isso, quero chamar os pediatras de plantão para falar sobre sedação medicamentosa. Eu sei que o pessoal da UBS não vai fazer, né, porque vai para especialista, mas eu acho muito legal discutir esse tema e acho que todo mundo, como profissional da área, tem que ter essa opinião, assim, né? É um recurso.
Porque assim, eu não sou a favor de vacinação medicamentosa. Assim, pelo risco, acho o risco muito, muito alto de complicação. Sim. E aí acho que você vai dar bastante discussão, porque eu acho que acho que tem opiniões bem variadas, né? É Tem que colegas hoje que utilizam bastante. no privado eles usam de uma forma bem discriminada até. Uhum. E eu tenho um pouco de medo, às vezes não tem nem um oxímetro para acompanhar ali, então acho complicado. Eu já vi casos assim, né, feios, assim, com seleção, e acho que é um tema legal da gente discutir, assim, chamar as outras colegas aí para fazer um debate. Metade defende, metade. Eu acho que aqui ninguém vai defender, pelo menos o pessoal que trabalhava comigo lá no céu, a gente partia mesmo para anestesia geral, que daí tinha um controle melhor, né? Até as pessoas aqui brincam muito, gente, não tem na rede óxido nitroso, tá? Óxido nitroso ele só transforma um paciente bonzinho em excelente. O paciente que ele realmente tem fobia, é menor de 5 anos, esses pacientes você não consegue usar óxido nitroso neles, porque ele tem que ficar 5 minutos respirando ar ali, e aí às vezes você não consegue, a criança está gritando, se esgoelando, ela não faz. Se a criança começa a chorar ela já começa a perder a afetividade. Então ele só transforma a criança boazinha e excelente. Essa é uma verdade. Então, às vezes as pessoas, vai fazer o cheirinho. Gente, o cheirinho não resolve. O único que vai resolver mesmo é a anestesia geral. Esse sim. Esse é um banho hospitalar, controlado, e aí você faz tudo de uma vez só, né? Uhum. Então, o cheirinho, ele é bom, mas principalmente para as crianças maiorzinhas. Uhum. E isso é o problema maior, é realmente, às vezes, fazer uma anestesia e uma abertura numa criança de 3 anos. Né? Que esse é um desafio bem grande. Mas então tá, Cris, acho que é isso. Eu anotei aqui, né, as coisas que você me perguntou, vou montar uma parte 2. Isso. E bater um vento. E, gente, então assim, Bruna, te agradeço um monte. A gente está fazendo essa formulação para ver como que vai, né? Vai acontecer, isso vai subir para o YouTube da escola, a gente vai disponibilizar, depois vai mandar as enquetes. E principalmente a gente está com dúvidas, questões para a gente trabalhar, que às vezes não faz a Bruna, a gente pode pegar outra pessoa, né? Para a gente tentar, às vezes, fazer uma coisa que possa ficar definitiva, que você possa ouvir de vez em quando, né? Estou com dúvida, tem um resuminho da aula ali, ouve a aula quando dá tempo, né? Então, eu acho que isso também é uma chance bem legal, até porque tem gente que às vezes nunca consegue vir nas capacitações, porque tem um horário diferente, ou tem que sair cedo e já nem quer vir. Então, são coisas que a gente vai tentando. E talvez a gente pode fazer um grande grupão, assim, de dúvidas e aí faz um presencial. Vamos tirar a presença da nossa cara, né? Em vez da boneca ali. A bonequinha pulando. Bonequinha pulando. Isso. A gente acho que vai parecer gratinho, pelo que eu estava vendo. Então, eu acho que isso é bem importante, né? A gente está sempre trazendo essas dúvidas, especificamente, e a gente está estabelecendo a escola, né? Está estabelecendo algumas parcerias com algumas universidades, que isso faça com que a gente possa trazer temáticas bem específicas, tá? Então, uma coisa que a gente tinha combinado, né, Bruna, que às vezes é o manejo da disfunção, que a gente às vezes não sabe nem diagnosticar direito, né? Porque a gente não tem referência para isso, né? Ainda, então eu acho que são coisas que a gente pode trabalhar, mas é importante que vocês vão sinalizando o que precisam, o que tem dúvida, a gente vai estar sempre fazendo essas enquetes e temáticas, né? Então a gente já conseguiu ver aqui, mas tem outras coisas que a gente já trouxe para a Bruna, de tratamento de abscesso, coisas que vocês colocaram lá, que vai vir aí um pouquinho mais para frente, tá bom? Nosso sonho é fazer um hands-on, mas não sei se a gente consegue, né? Eu não tô sabendo. Mas, né, vamos ver, vamos seguir adiante. Tá bom, gente? Obrigada a todo mundo aí, a gente fica à disposição. Obrigada, Bruna. Tchau, tchau. Tchau, tchau.